eu descobri que na época que eu estava bem com a pessoa, eu acabei engravidando. Eu vim descobrir essa gravidez, eu ia fazer quase 3 meses. E quando eu descobri a gravidez do meu filho, eu simplesmente não quis aceitar. Não que eu não queria aceitar ele, mas caramba, como é que eu deixei isso acontecer? Eu confesso, eu tenho uma irmã que eu, conversando com ela, ela perguntou, ela ficou sabendo da minha gravidez, né, quis falar comigo, me dar os parabéns. E eu simplesmente falei pra ela, você acredita que eu ainda não sorri? Você acredita que eu ainda não consegui aceitar essa gravidez, que eu tô grávida? E ela conversou comigo, falou que eu não falasse assim, né, pra mim não falar assim. E eu confesso que às vezes eu chorava, eu olhava pra minha barriga e falava, por que eu estou grávida? Eu não queria estar grávida. Eu vou arrumar uma pessoa para dar essa criança quando ela nascer, porque eu não tô com sentimento de mãe por essa criança. Mas era quem fica grávida sabe que é uma mistura de hormônio terrível. E eu já estava na situação em que eu estava, então juntou com os hormônios da gravidez, você não tem noção de como eu estava. Eu cheguei a pensar que, tipo assim, por que não me acontece algo para eu poder perder essa criança? Eu não sei o que é chamado, mas existe algo assim que a pessoa já tá no momento coisado, ainda passa a turbulência de hormônio da gravidez, então dá uma mistura que, olha, eu não sei explicar. Quando eu tava com uns 5 meses mais ou menos, eu comecei a entender melhor, né? Comecei a pedir a Deus para me ajudar e eu aceitei minha gravidez de uma tal maneira, sabe? Um carinho tão grande pelo meu filho que eu nem tinha conhecido ainda, mas era uma ligação. Quando eu não sei o porquê eu não fiz a morfológica, até hoje eu não entendo porque eu não fiz a morfológica, sendo que dos outros eu fiz a morfológica. E eu então, quando eu fui ganhar o meu filho, no hospital, a médica falou assim, olha, seu filho vai ficar internado. Ele vai ficar internado porque ele não tá bem. Ele está muito amarelo, muito. E todas as crianças, eu tava num quarto com talvez 8, 9 mulheres, eu fui a única que fiquei sozinha naquele quarto. Dia das Mães, eu e ele lá dentro, eu chorei tanto. Mas o que me consolou é saber que eu tava com meu filho ali, mas que ele ia sair dali, em nome de Jesus, ele ia sair. Eu lembro que eu falei com alguns familiares, né, me desabafando. Quando eu saí dali, eu senti que era uma vitória que eu tinha recebido. Mas eu não sabia que a partir dali meu filho ia sofrer tanto e eu sofrer com ele. Quando meu filho foi viajar, eu acho que ele tinha uns 2 meses, eu não tô muito lembrada. E minha tia falou, Lidiane, leva esse menino no médico, porque lá ele ficou fazendo nebulização, ele não tava bem. E eu falei, não, eu vou levar assim, a primeira coisa que você fazer, leva ele no médico. E eu levei. Quando eu levei, eles falaram assim, olha, eu tava até resolvendo o documento dele, né, porque tem os documentos que tava faltando. E eu fui lá e passei. Ela falou assim, você sabe que seu filho tem um problema no coração? Eu falei, sim, eu sei, só não me explicaram direito o que é e o que tá acontecendo. E ela falou, mãezinha, o seu filho vai ficar internado. Simplesmente ele vai ficar internado. E quando eu olhei pra cara dela, eu quis chorar. Como assim meu filho vai ficar internado? Eu nunca tinha tido um filho internado assim. Minha filha só ficou internada uns 4, 5 dias, coisa boba. Seu filho não tem nada, ele tá bem. Aí a outra coisou ele e falou assim, mãezinha, ele tá com uma pneumonia grave, mas não tá tendo febre. E começaram a estudar o que estava acontecendo com meu filho e não achavam muita resposta. E falaram, seu filho vai ser levado para outro hospital pelo corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro, né, que fala. Que eles têm um suporte para levar o seu filho. E eu fui com eles na ambulância do corpo de bombeiro. Chegando lá no hospital da Lagoa, ele foi direto para lá, pra sala. Pediram para me esperar lá fora, esperei mais de 2 horas, 3 horas, para eles fazerem os procedimentos no meu filho, receber meu filho na UTI.
E quando eu entrei na sala e eu vi ele cheio de aparelho, olha que ele não tava tanto assim com o aparelho como ele ficou depois. Era fio pra tudo quanto era lado. E eu fiquei, meu Deus, como eu vou pegar o meu filho? Porque ainda não tava caindo a ficha que meu filho tinha e como ia ser o tratamento dele. Eu só pensei, meu Deus, como eu vou pegar o meu filho? Eu achei que eu podia tirar ele dali pra pegar ele no colo. Quando ela falou, mãezinha, você não vai poder pegar seu filho, ele vai ficar ali, só ali. Eu tentando entender, achando que era a ruindade dela. Ela falou assim, seu filho não vai poder tomar mamadeira, ele vai ficar uns dias só numa medicação lá, soro. E eu comecei a debater com ela, meu filho vai morrer de fome, sem entender o que estava acontecendo. Eles pegaram e colocaram ele lá e falaram assim, mãezinha, eu vou deixar você pegar ele no colo, porque o seu filho ele vai ser entubado. E eu olhei pra ela e falei, o que é entubado? E ela me explicou. Aí eu falei, a partir dali eu não vou poder pegar ele. Ela falou assim, não, meu Deus, eu quero pegar ele agora. Aí ela me deu ele no meu colo e ele ficou querendo chorar, porque ele queria que eu pudesse pegar ele direito, né? Por causa dos fios, não tinha como pegar tão bem ele. E eu ficava, filho, não chora, eles vão te tirar do meu colo, não chora, pelo amor de Deus. E eu querendo chorar ao mesmo tempo, ele chorando, ele querendo ficar grudado comigo. E não tinha como direito por causa dos fios. Então, falaram, mãezinha, vamos botar ele agora na cama, ele está alterado. Botaram ele na cama e depois me chamaram e falaram, mãezinha, vamos entubar ele. Eu fiquei desesperada porque imaginei mil coisas. E ele foi entubado. Quando eu acordei de manhã, ele estava entubado. Eu dormi no hospital com ele, lá da cama dele. E dali em diante foram processos muito dolorosos. Tudo que eu presenciei ali na UTI. Tudo que eu vi acontecer com as outras crianças, com meu filho. A gente estava tendo um acompanhamento psicológico porque não é fácil. Teve paradas cardíacas, não foi só um. Paradas respiratórias. Ele não conseguia mais ficar sem oxigênio. Ele estava tendo complicações. E por maus tratos, eu digo que foi maus tratos, eu sei o que eu estou falando. Não foi de todos os enfermeiros, médicos, não foi. Que tínhamos ali que eram uns amores, uns anjos. Mas eu tinha uns 2 ou 3 ali que era só... Eu sentia vontade de chorar quando eu via eles chegando para cuidar das crianças. Eu ficava, meu Deus, o que eles estão fazendo aqui? Porque eu via como eles eram com as crianças. O descaso que eles ficavam. Então... Meu filho, ele acabou pegando uma bactéria hospitalar. E essa bactéria, ela aos poucos te encaminha para a morte. Quando eu tive noção dessa bactéria do meu filho, eu chorava todos os dias, como eu já estava, mas eu chorava 1000 vezes mais, pedindo a Deus, Senhor, não leva o meu filho. Primeiro, uns dias antes, eu senti no meu coração que eu tinha que mudar minha oração. Sabe, alguma coisa falando pra mim, muda a sua oração. Entrega nas mãos de Deus e fala, Senhor, faz a sua vontade. E eu não entendi por que daquilo. Aquilo tava falando, não é assim que eu quero orar pro meu filho ficar bem. Eu cheguei a falar, Senhor, tira minha saúde e dá pra ele, pelo amor de Deus. Eu orei de todas as formas que vocês podem imaginar. Então, no dia que meu filho se foi, era o dia de eu ir pro hospital. E eu pedi que outra pessoa fosse no meu lugar, porque eu estava sentindo algo muito ruim. E simplesmente eu fui com um aperto muito grande e chegou lá, eu falei com uma menina que estava no quarto, eu falei, olha, eu vou ficar até 8, 9 horas da noite, porque a gente não tá podendo mais dormir lá. Eu falei, eu vou ficar até 8, 9 da noite, não tem hora pra ir embora não. Isso era de manhã. Aí ela, vou te acompanhar também. Quando era 2 horas, uma coisa assim, não tô lembrada direito, eu falei pra ela, olha, eu vou embora.
Aí eu, mas você não ia ficar até a noite? Eu falei, eu não sei, mas eu vou embora. Aí eu fui no banheiro e eu falei, Senhor, por que essa voz tá falando pra mim ir embora? Algo assim, ó, vai embora, vai pra casa, vai embora. E eu simplesmente fui lá, falei com meu filho, dei a mãozinha a ele, beijei muito meu filho. E a doutora falou assim, você vai embora, mãezinha? Eu falei assim, vou. Eu vim aqui me despedir dele, eu tô indo embora. E eu perguntei pra ela, por que ele está assim fraco? Ele tá querendo abrir o olho pra me olhar e não tá conseguindo. Ela falou assim, mãezinha, teu filho tá muito fraco. Ele tá lutando muito pra viver, ele tá lutando muito. Você não tem noção do quanto esse menino quer ficar com você. Mas ele não tá conseguindo. Ele tá lutando muito. E eu falei assim, ele vai conseguir sim. E eu me senti orgulhosa quando ele falou que ele tava lutando. Que ela falou que ele tava lutando. E eu peguei e beijei muito ele. Gente, ele segurou aqui no meu dedo. Ele não soltava por nada. Ele grudou. Engraçado que ele não tá, ele tava fraco. Dava pra ver que ele tava fraco. Ele tava com um cobertor de aquecimento porque a mão e o pé dele tava congelado. Ele tava muito aquecido para ele poder, o corpo dele se manter quente. Ele tava fraco. Então, ele não quis soltar o meu dedo. Isso cortou meu coração porque é como, sabe? E ele simplesmente, ele abriu o olhinho e olhou para mim de uma tal maneira, como se fosse assim, mãe, eu tô indo. Mãe, eu tô indo. Simplesmente ele olhou assim pra mim e grudou aqui no meu dedo. Ele não soltava por nada. Ele grudou. Engraçado que ele não tá, ele tava fraco. Dava pra ver que ele tava fraco. Ele tava com um cobertor de aquecimento porque a mão e o pé dele tava congelado. Ele tava muito aquecido para ele poder, o corpo dele se manter quente. Ele tava fraco. Então, ele não quis soltar o meu dedo. Isso cortou meu coração porque é como, sabe? E ele simplesmente, ele abriu o olhinho e olhou para mim de uma tal maneira, como se fosse assim, mãe, eu tô indo. Mãe, eu tô indo. Simplesmente ele olhou assim pra mim e grudou aqui em mim. Mãe, eu tô indo. E eu peguei e fui embora. E aquela voz falava comigo, vai, não olha pra trás, vai, só vai. Gente, eu confesso que quando eu saí do hospital, eu só andava pra frente, eu não conseguia nem olhar pro lado, eu só ia pra frente. Quando eu fui e quando eu saí do hospital e eu desci, que eu entrei no ônibus, eu chorei muito. Eu falei, por que aquela voz estava mandando eu só ir embora? E depois eu cheguei em casa, eu não consegui dormir, eu só sabia chorar muito. E de manhã bem cedo, não, foi assim que eu cheguei em casa, eu pedi pra alguém ligar pra lá e falar com o médico como que meu filho tava. E falou assim, olha, eu peço que o pai e a mãe compareçam aqui amanhã. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Meu coração de mãe fala isso. E eu peguei, fui, não consegui dormir. Me arrumei no outro dia de manhã cedo. Eu entrei pra esse cômodo, pra essa sala, né? Eu entrei pra essa sala e simplesmente eu tinha uma mãezinha lá, mas tinha umas 3 mães lá e uma delas estava chorando muito. E a psicóloga tava conversando com ela. E ela chorava muito, porque minha filha me deixou, porque era minha única filha, porque... E a psicóloga lá tentando consolar, ajudar ela.
E eu lembro que eu olhava pela janela do hospital lá embaixo, que era lá em cima, acho que era o terceiro andar, não tô lembrada. E eu olhando lá pra baixo. E conforme aquela psicóloga... Ah, gente, lembrando, no ônibus, quando eu tava no ônibus indo pro hospital, nesse dia de manhã, eu comecei a cantar um hino que eu nem sei cantar esse hino direito. Eu não sabia cantar esse hino direito. E era aquela parte que falava assim, gente, eu confesso que eu não consigo mais ouvir esse louvor. Eu não consigo, me dá agonia, me dá vontade de chorar. Eu não consigo até hoje, eu não consigo mais ouvir esse hino. E quando eu vejo tocando em algum lugar, eu tampo meu ouvido, eu saio de perto. Que é aquela parte assim, como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Entendeu essa parte? E eu comecei a cantar esse hino, aí eu fiquei assim, oxe, por que eu tô cantando esse hino? E parava, aí depois eu começava a cantar um trechinho de novo e eu ficava, sabe? E quando eu tava nessa sala lá da UTI, do hospital, aí eu ficava olhando lá pra baixo, enquanto isso o pai do neném tinha ido lá pra conversar com a doutora. Simplesmente voltou e falou assim, a doutora quer falar com você. Aí eu fui até a doutora. Quando eu cheguei na doutora, eu já tava sentindo já algo ruim. Ela falou, mãezinha, o seu filho nos deixou. Ele nos deixou. Ele se foi. Eu olhei assim pra ela, eu fiquei em choque, parada. Teu filho, ele foi embora. Ele deu o último suspiro dele e foi embora. Assim que você saiu. Ele estava se despedindo de você. E eu peguei e fiquei assim, meu Deus, como assim? E ela falou assim, olha, a gente fez de tudo. A gente ficou quase 1 hora tentando trazer ele de volta de todas as formas. Porque ele era uma criança muito querida aqui na UTI. Ele era uma criança muito, muito encantadora. Ele tinha até apelido de tanto que ele era encantador lá. Deram até apelido de chocolate branco pra ele, que ele era muito branco. E com o cabelo clareando, ele era muito lindo, ele tava muito lindo. O olho puxadinho, ele era muito lindo. Sabe, e eu peguei e fui pra casa. Ela falou, olha, resolve o documento, tal. Eu fui pra casa chorando muito, nossa, chorando muito. Os outros olhando pra mim dentro da van e eu chorando e chorando. Ninguém entendendo nada. E eu não consegui resolver nada de documento. Eu deixei o pai dele resolver. Porque eu não conseguia fazer nada. Eu só ficava pensando no meu filho o tempo inteiro. E, gente, eu não vou contar mais nada, eu não vou entrar mais em detalhes, porque tá doendo muito. Tá complicado aqui. E é isso, gente. Eu tô muito feliz que eu consegui gravar esse vídeo, porque é como se eu, sabe, eu precisava desabafar dessa forma, eu precisava demais. Até hoje, eu nunca consegui desabafar dessa forma com ninguém. E é como se isso tivesse sufocado dentro de mim, sabe? Ah, eu tenho um namorado assim, ele é uma pessoa que conversa comigo, que é incrível e tudo. Só que eu não consigo contar assim pra ele, que ele já vê que eu fico nervosa, que eu quero chorar e tal. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por ter assistido até o final. Muito obrigada mesmo, tá bom? E é isso. Olha, se você perder um filho, seja na barriga ou vivo, não ache que você é a pior mãe do mundo, que você não foi uma boa mãe. Não ache isso.
Sim, eu sei que tem mães que maltratam, mas não é mães, é mãe, entre aspas. Mas as mães mesmo que acabam perdendo seu filho por causa de uma doença. Olha, Deus, Ele é Deus se Ele te dá ou te tirar alguém. E é isso. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo dos céus. Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Minha ansiedade toda eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo dos céus. Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Minha ansiedade toda eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá